Boa noite a todos. É com imensa satisfação que a Biblioteca Setorial de Palmeira das Missões, através do projeto Biblioterapia para a Multiplicidade Interpretativa e o grupo Amigos da Leitura da Biblioteca Setorial de Palmeira das Missões, damos início às reflexões sobre a obra Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto. Neste encontro, teremos a honra de contar com o docente Charles Borges Casemiro para a realização da mediação do diálogo dessa noite. Charles é doutor em Letras pela Universidade de São Paulo, mestre em Letras pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, docente pesquisador do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, editor-gerente da revista Metalinguagens da Universidade Federal de São Paulo, autor de livros didáticos e paradidáticos voltados para o ensino médio, poeta, área de concentração de estudos, literatura portuguesa, brasileira e africana de língua portuguesa, representação de paisagens estéticas, questões identitárias e de pertencimento a partir do discurso literário e do discurso das artes visuais, prosa contemporânea em língua portuguesa e também literatura de autoria feminina. Agora passarei a palavra ao Charles para iniciar o debate. Bom encontro a todos. Ok. Então, muito obrigado, Gabriela, pelas palavras tão elogiosas, né? E, falando um pouco do meu trabalho, né? E eu agradeço muito o convite, né? Estou muito feliz, né, de a gente poder falar de um autor brasileiro, né, que é muito especial para mim, talvez aqui no meu hall de autores, o maior poeta da língua portuguesa no Brasil. Né? Se há par para esse poeta, é Carlos Drummond de Andrade, né? Mas eu digo se há par, porque eles são, ao meu ver, né? O João Cabral é uma espécie de continuação daquilo que fez o Carlos Drummond de Andrade, então eu não vejo como separá-los e dizer que um maior que o outro, mas os dois grandes poetas. Mas neste caso de hoje, então a gente vai falar, inclusive, de uma das obras que é a mais conhecida, né, e talvez a mais importante de João Cabral de Melo Neto, que é Morte e Vida Severina, né? Então eu preparei todo um roteiro aqui para a gente pensar um pouco a obra, e eu gostaria de apresentar rapidamente para vocês, né? Primeiro, né, o poeta João Cabral de Melo Neto, dentro de um contexto, né, em que ele produzia a sua poesia, produziu a sua poesia, ao mesmo tempo apresentar um pouco esse contexto, né, moderno, né, que permitiu o João Cabral de Melo Neto escrever Morte e Vida Severina, assim como outras coisas que ele escreveu, tão bacanas, né? E, finalmente, poder falar um pouco da estrutura, né, da obra Morte e Vida Severina, né, o Alto de Natal Pernambucano. Né? É muito especial essa obra, porque ela dialoga diretamente lá com a literatura portuguesa, de um lado, com a Idade Média, mas ao mesmo tempo dialoga com todas as tradições populares de literatura no Brasil. Né? E é nesse sentido, então, que esse poeta é especial, né? Porque ele consegue juntar o universo da maior tradição da poesia, né, europeia e portuguesa neste caso, né, o teatro europeu, como ele surge, né, com as tradições mais populares de poesia e de cantoria tal, que existem no Brasil. Né? Esse é o nosso João Cabral de Melo Neto. Então, eu vou partir aqui para um roteiro, né, para eu poder ser mais rápido, porque geralmente eu falo demais, né, os meus alunos, alguns estão aí, né, eles talvez até possam me puxar a orelha quando acharem que eu estou falando muito, né? E vocês me interrompam se quiserem ir falando no chat ou mesmo abrindo o microfone, né? Então, tudo em ordem, né? A gente vai num bate-papo, né? E eu só paro quando vocês mandam. Olha só, vamos lá. Bem, então eu preparei aqui um roteiro, né? Que é este que a gente começa, depois ele será disponibilizado, se já não foi, para todos, né? Morte e Vida Severina, Alto de Natal Pernambucano, de João Cabral de Melo Neto. Tá.
Esse é o começo das nossas dores, né, eu diria. O depois disso me leva, né, a pensar aqui a inserção do poeta João Cabral de Melo Neto no mundo, né? Eu trato das literaturas, gente, como um discurso. Não acho que a literatura, como qualquer outra arte, também não acho, seja um discurso muito especial. Não. Eu acho que é um discurso social. E pensando que seja um discurso social como outro discurso qualquer, né? Então eu sempre entendo que para entender o discurso da arte, eu preciso entender os discursos que estão ao redor, né? Porque o discurso da arte conversa, dialoga com os discursos que estão naquele momento, né, ao redor desse discurso de arte. E o João Cabral de Melo Neto, ele escreve o Morte e Vida Severina dentro de um mundo que discursava algumas coisas, que falava de algumas coisas, que acreditava em alguns valores, que defendia alguns valores. Vejam, Morte e Vida Severina é de 1955. 55, né, é um tempo que estamos a 10 anos do final de duas tragédias na história. A primeira tragédia, a Segunda Guerra Mundial. Na verdade, eu sempre acho que a Primeira Guerra emendou-se com a Segunda, né? Porque a primeira é causa da segunda. O fato é que, né, tem um meio tempo entre as duas guerras, mas que pouco importa. O que importa é nós tivemos duas grandes guerras no século XX, a primeira e a segunda, que terminam em 1945. Então, a maior coisa que a gente conseguiu fazer na primeira metade do século XX, me parece que foi, obviamente, né, matar mais de 100 milhões de pessoas na guerra, né? Esse foi um grande feito humano nesse momento da primeira metade do século, e a gente já está há 10 anos, mais ou menos, do término da Segunda Guerra Mundial. Nós estamos também há 10 anos de uma tragédia da política brasileira, que chama-se, né, Vargas. O que acontece? Num primeiro momento, nós temos, obviamente, né, uma, uma tentativa de golpe que se instaurou como golpe civil, a princípio militar, depois golpe civil, um Estado Novo, como ficou conhecido, a imitação do Estado Novo que já estava ocorrendo em Portugal, e, nesse sentido, está terminando um estado de exceção, né? Um estado autoritário que tinha um viés duplo, autoritário umas vezes, populista outras vezes. O fato é que, né, de alguma maneira, isso significou uma espécie de tragédia para a política brasileira, para a sociedade brasileira, para o pensamento brasileiro, apesar de que, em termos de economia, o Brasil se desenvolveu, de certo modo, muito bem na era Vargas, né? Já que a prioridade não eram as pessoas, e sim, de fato, o desenvolvimento da economia. Eu espero que a gente não encontre outros governos desse modo, né? Acho que não encontraremos, tomara. Mas vamos lá. Fato é que estamos há uns 10 anos, né, dessas duas situações, uma mundial e uma brasileira. Guerras e aqui a era Vargas. E o que significa isso? Né? O mundo e o próprio Brasil estão num processo de reconstrução. Reconstrução não só da democracia, da república, mas a reconstrução da própria possibilidade de nós vivermos juntos sem fazermos guerra, sem usarmos então da violência extrema da guerra para expandir os tais mercados que forneciam mercadorias para uns e forneciam mercadorias, né, para outros. Então, esta ideia de agora haver pactos que ultrapassam as nacionalidades me fazem ver que o mundo em que o João Cabral está escrevendo é um mundo da Organização das Nações Unidas. É o mundo que dos tratados como o Tratado do Atlântico Norte. É o mundo dos tratados que levaram à composição da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O fato é que se constituem tratados que são acima das nacionalidades. Nesse sentido, o que se procurava? Procurava paz, procurava-se uma situação em que não se precisasse mais fazer guerras
por disputa de mercados, nem os fornecedores de mercadoria e nem de matéria-prima e nem os fornecedores e consumidores de mercadorias. Ok. Então, pensando nisso, nós estamos reconstruindo, mas não é reconstruindo só os prédios que foram destruídos. A ideia é reconstruir o próprio ser humano, e é nesse sentido que nós vamos ver que esta reconstrução passa pela redemocratização, pela reconstrução da ideia de sociedade. Passamos a viver uma ideia de uma sociedade que precisava ser mais inclusiva, mais tolerante, e que precisava se constituir como uma espécie de aldeia global. É uma sociedade globalizada, em que os mercados se foram globalizando progressivamente mais, até chegarmos ao que temos hoje. Fato é que é um mundo em que a gente pensa em reconstruir tudo, pois a história do capitalismo até então, e juntamente com a história da tecnologia, conseguiu produzir de melhor o morticídio, a dizimação de 100 milhões de pessoas, no mínimo, no caso das guerras. Então, isso é o que de melhor a gente conseguiu fazer com essa proximidade entre capitalismo e tecnologia. E é exatamente por isso que nós vamos ter aí depois, né, um contraponto. Entramos numa sociedade de redemocratização, mas ela dividiu o mundo em dois polos. De um lado está a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, do outro lado, Estados Unidos da América e seus correligionários. Nós temos uma Guerra Fria, que de fria nunca teve nada, né? Afinal de contas, são milhões aqueles que morreram e são várias as guerras que aconteceram, financiadas por uns e por outros. Mas o que temos é um conflito de ordem ideológica, um conflito de ordem política, um conflito de ordem de disputa de poder sobre os outros. Enfim, disputa de hegemonia de poder, domínio de poder da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas de um lado, sobre parte do mundo, Estados Unidos da América sobre outra parte do mundo. Perfeito o mundo cheio de contradições, apesar da intenção da redemocratização e dessa possibilidade de reconstrução. Reconstruir significava agora decidir, né, entre duas vertentes de mundo, uma vertente mais ligada aos soviéticos, uma vertente mais ligada aos Estados Unidos. Ora, no Brasil, né, o João Cabral de Melo Neto, diferentemente daqueles que estão ao lado dele, né, vai produzir uma poesia de opção política à esquerda. E ele vai fazer como diplomata que foi, como poeta que foi, como crítico de arte que foi, uma opção política que recuperava toda uma tradição já existente na literatura brasileira, que era a tradição de retratar criticamente o Brasil. Uma posição nacionalista de fato, de crença no país, mas que é uma crença crítica e que entendia que era preciso conhecer de verdade o Brasil. E por isso eu falo aqui de um redescobrimento do Brasil, uma compreensão do Brasil para além daquela que nós já tínhamos. Ora, o crítico que é o José Guilherme Melchior, né, um crítico de literatura, ele diz que a geração do João Cabral de Melo Neto, não o João, mas os outros, significa uma grande traição da poesia moderna portuguesa com a nossa tradição poética, porque os modernistas são aqueles que queriam conhecer o Brasil deste ponto de vista nacionalista e crítico. Redescobrir o Brasil, conhecer a cultura popular brasileira, conhecer os meandros do Brasil em todas as suas regiões e tal. Mas não é o caso dos que estavam ao lado de João Cabral. Por isso, o Melchior tece uma crítica, mas ele faz a ressalva de que a poesia de João Cabral é uma poesia de recuperação de uma tradição poética, de uma tradição literária do Brasil, que nós chamamos de regionalismo político, ali da geração de 30, que tem como grande nome, não é? Graciliano Ramos, entre outros, ou Raquel de Queiroz, para não sermos injustos, não é? José Lins do Rego, né?
Érico Veríssimo, para representar a região sul do Brasil. Enfim, nós temos representantes desses diversos pontos do Brasil que estão fazendo uma descoberta do Brasil crítica, às vezes até bem-humorada, e que retratam o Brasil em suas regiões, em suas qualidades regionais, né? Esta, por exemplo, é a grande natureza da obra, né, de Érico Veríssimo, que trouxe para o restante do Brasil uma imagem que não sabíamos do que era, a imagem do sul do Brasil, né? Essa partilha, né, de autores de suas diferentes regiões, né, trazendo retratos dessas regiões, críticas, né, a essas regiões, retratos que eram de uma reflexão, que queriam compreensão profunda de cada um dos seus lugares. Isso tudo trazido aos brasileiros deu-nos um grande avanço no sentido de conhecermos melhor o lugar que nós vivemos, a política que nós vivemos, a economia em que vivemos, enfim, um retrato de regionalismo político, a gente diz. O João Cabral, ele é uma extensão da geração de 30. Ele é uma extensão daqueles que abraçaram esse retrato regional do Brasil. Ao lado dele, nós temos gente importante também, como Clarice Lispector, escrevendo romances e contos, enfim, etc., né? E João Guimarães Rosa, escrevendo também seus romances, contos, novelas. Todavia, o regionalismo abraçado por João Guimarães Rosa e por Clarice Lispector levavam-nos muito mais à tendência mais geral do mundo. Qual? A de ter retratos universalizantes, que estivessem acima do nacional. E, portanto, buscar interpretações e visões do mundo globalizado, do ser humano no mundo. Clarice Lispector e João Guimarães falam muito mais ao mundo e do brasileiro localizado no mundo. João Cabral não fez a opção que é. Fez a opção de mostrar o Brasil aos brasileiros mais uma vez, né, continuando uma tradição moderna que tínhamos por aqui. Okay? A novidade pode ser João Guimarães Rosa, mas o retrato mais importante para o conhecimento, talvez, do Brasil venha dessa geração de 30 estendida no regionalismo político de João Cabral de Melo Neto. E eu digo que o João, então, em termos de poesia, né, para sermos assim rápidos com ele, o João, ele foi um poeta muito especial, que como os outros poetas do tempo dele, da geração de 45, né, a gente diz, foi muito técnico. O diferencial do João Cabral é que ele, apesar de ser muito técnico, ele usou dessa técnica para se aproximar das tradições populares. Nós costumamos dizer, é o poeta engenheiro, né? Isso vem, né, a nos fazer pensar sobre a poesia do João dividida em dois polos que andam juntos o tempo inteiro, apesar de serem dois polos. O João, não sei se vocês sabem, ele é primo de Manuel Bandeira, outro poeta pernambucano. E o João Cabral diz que toda a poesia dele nasce de um poema que ele leu e que foi escrito pelo primo dele, Manuel Bandeira. Manuel Bandeira tem um poema que se chama Eu Não Sei Dançar, em que o Bandeira fala ao mesmo tempo do ritmo diverso da música, né? Misturando o samba com a música, o jazz, com todos esses ritmos da música popular, enfim, né? O Bandeira fala de todos esses ritmos da música e vai comparando esses diversos ritmos da música presentes num carnaval com a própria identidade brasileira composta com essa diversidade toda. Mas, ao mesmo tempo, Manuel Bandeira faz uma reflexão sobre o que é a própria poesia brasileira nesse poema Eu Não Sei Dançar. O João, a este tempo, ele era só um crítico de arte. E não é pouco ser um crítico de arte, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que o João, ele era um crítico de arte, mas ele escrevia poesia. Mas ele tinha abandonado o hábito, por quê?
Porque dizia ele, eu sou um crítico, e um crítico não escreve poesia. E quando ele leu o primo Manuel Bandeira, no poema que disse, né, o Eu Não Sei Dançar, ele disse, entendi o que é a poesia. A poesia precisa dar, de um lado, um retrato da realidade, fazer-nos compreender o Brasil e os brasileiros, em todos os seus sentidos, econômicos, políticos, culturais, ideológicos. A poesia precisa estar a serviço disso. A poesia precisa estar engajada numa luta, em uma luta social, ao lado daqueles que são mais vulneráveis. Por outro lado, o João Cabral diz, a poesia precisa o tempo inteiro pensar o que ela é e, portanto, fazer o que a gente chama de metalinguagem. Né? Então, desde este dia, o João virou poeta, dizendo: eu escrevo porque eu escrevo. Eu escrevo o que eu escrevo porque eu escrevo para quem eu escrevo. E é por isso que eu escrevo aquilo que eu sempre escrevo. Parece um jogo de palavras, mas o João está definindo para a gente que ele só escreve desta maneira porque ele escreve para o povo brasileiro mais vulnerável. Ele escreve para um povo brasileiro que ele compreende dentro de um processo de luta de classes. E ele não fez a opção de escrever para aqueles que são donos dos meios de produção. Ele fez a opção de escrever exatamente para aqueles que são pobres e que são trabalhadores. Então, todo o tecnicismo que ele dominava precisava, na opinião dele, encontrar-se com as tradições mais populares. Que tradições? Os hinos religiosos, as ladainhas religiosas, a poesia de cordel, a poesia do teatro de cordel, enfim, a poesia das cantigas de roda, enfim, a poesia toda que a gente compõe de uma tradição oral no Brasil e que raramente recebe algum destaque e valor. O João Cabral fez esta opção de, já que tem ele todo um conhecimento técnico, ele precisava aproximar todo esse conhecimento técnico dessa poesia de raízes populares. E foi exatamente assim que nasceu o poeta João Cabral. A gente diz que é um poeta de uma lucidez, de uma clareza o tempo inteiro, que às vezes até irrita a gente. De tão facilmente como ele consegue enxergar as coisas e mostrar. Vocês vão dizer, mas o texto dele é difícil? Sim, é um poeta engenheiro. E ele dizia para a gente assim, nesse poema que eu cito, poeta engenheiro, num verso ele diz assim, o engenheiro pensa o mundo justo. Essa é a síntese. Quando eu digo que o poeta é o engenheiro, e ele diz que o engenheiro pensa o mundo justo, o engenheiro sendo o poeta, então aquilo que faz o engenheiro são engenhos. E os engenhos feitos pelo engenheiro são coisas, ele diz, justas, exatas, bem calculadas, na medida certa para todos. E é por isso que o poeta precisa então fazer de sua poesia uma engenharia, mas uma engenharia que pensa o mundo justo. E aqui a palavra justo tem a ideia de justa medida para o engenheiro, mas tem a ideia também de justiça social. O poeta tem de fazer o mundo justo, uma poesia que é uma construção técnica, mas não pode perder de vista que ele tem que participar da construção de um mundo de justiça social. Bem, racionalista e técnico, formalista, né? Muito apegado à forma. Vocês verão isso no Morte e Vida, né? Uma experiência formal maravilhosa. E as fontes populares? Bem, seguindo um pouco. Eu adoro quando chego neste momento de poder falar os títulos da obra do João, né? Os que eu mais gosto, porque eles revelam o próprio poeta para nós. Então eu vou brincar com os títulos para você entrar na poesia do João e entrarmos no Morte e Vida Severina. A Pedra do Sono. Eu digo sempre, se você quer entender a realidade brasileira e o que é a poesia do João, pegue na rua uma pedra de paralelepípedo
e leve para a sua casa, substitua o seu travesseiro de plumas de ganso pela pedra de paralelepípedo e durma uma noite somente com a cabeça nesta pedra de paralelepípedo. E você dirá: acho que não vou conseguir. Não vai. A pedra do sono é a descoberta que João fez da poesia de Carlos Drummond de Andrade, quando ele diz: no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Nunca me esquecerei deste acontecimento nos dias da minha retina tão fatigado. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. A descoberta deste poema levou João a escrever A Pedra do Sono e entender que a realidade é esta pedra do sono que não nos permitirá, ou pelo menos ao poeta, não permite mais que ele possa dormir. É um poeta que está em vigília constante, observando o mundo, registrando o mundo, entendendo o mundo. Não é possível dormir com a realidade que se tem. É esta a posição dos poemas de A Pedra do Sono. O engenheiro já disse a vocês, o engenheiro pensa um mundo justo, e a poesia tem que ser técnica como a construção de um engenheiro, mas tem que produzir um mundo de justiça social como um sujeito de esquerda política pensa o mundo, tal o João Cabral de Melo Neto pensa. Um cão sem plumas. Imaginem comigo. Você já viu por aí um cachorro sem penas? E você dirá: pergunta mais imbecil, né? Obviamente que eu já vi cachorro sem plumas. Não existe cachorro com plumas, a não ser que eu coloque umas plumas nele. Então, o João Cabral não quer que você veja um mundo enfeitadinho de plumas. Ele oferta ao mundo que é um cão sem plumas, ou seja, um cão exatamente como ele é, sem plumas, sem enfeites. A poesia do João é uma poesia seca, dura, direta, técnica, no sentido de fazer versos muito curtos, de dizer exatamente, de modo muito medido sempre, sem uma palavra que sobra. A gente costuma dizer que ele tem um estilo brutalista, tal como era a prosa do é, contemporâneo, não, mas do antecessor dele, que é o Graciliano Ramos na sua narrativa, como em Vidas Secas. Então, a, a literatura dura, a literatura seca, a literatura de poucas palavras, eu digo, dizer pouco, mas dizer tudo, fazer verso curto, mas que seja suficiente. Um cão sem plumas. Uma poesia que diz a realidade tal como ela é. E a poesia na exata medida, sem uma vírgula a mais e nenhuma vírgula a menos também. Uma faca só lâmina. Uma faca só lâmina. Imagino eu sempre pegando esta tal faca do João. Uma faca que só tem lâmina, porque não é possível pegar uma faca que é só lâmina sem me machucar. A faca, ela tem cabo, ela tem o lado, ela tem a ponta, ela tem as costas da faca, vou chamar assim porque eu não sei o nome. E tem a lâmina. Mas esta faca do João não tem nada disso. Só tem a lâmina. Em todo lugar da faca, ela é lâmina e, portanto, ela é só a essência da faca. Uma faca existe para cortar. Uma faca existe para ser lâmina. E é só isso que ele diz. A essência da coisa. Nenhuma coisa mais. A essência dela. Não precisa cabo, não precisa ponta. A faca é lâmina. Estou insistindo nisso para a gente perceber a exatidão, a engenharia, né, a racionalidade, o tecnicismo como o João concebe a sua poesia, com qual o João concebe a sua poesia. Já estou chamando de João com tanta intimidade, vejam vocês. Em Educação pela Pedra, ele retoma a pedra do sono, né? E aqui nós falamos um pouco dessa relação entre, né, arte e ensino, né? Eu me lembro sempre quando leio a Educação pela Pedra, né,
Estes poemas me lembram sempre um trecho que está em Vidas Secas, né? Em Vidas Secas, há lá um dos patrões, que era patrão, dono de engenho, patrão do personagem, né? É, principal da obra, que é um camponês, um vaqueiro, né? E esse vaqueiro diz assim, né? É, Seu Tomás da Bolandeira, ele não é como os outros patrões. O seu Tomás da Bolandeira não sabe mandar na gente. O seu Tomás da Bolandeira fica gastando os olhos nos livros. E aí ficou aí desse jeito. Vai perder tudo. Não sabe mandar, ele pede em vez de mandar. Então veja, o seu Tomás da Bolandeira era um senhor de engenho, né? Era um latifundiário, né? Um coronel de fazenda, e não sabia mandar, né? E assim sendo, né, ele é reputado como um sujeito que é estranho ao mundo a que ele pertencia. Seu Tomás da Bolandeira, em vez de mandar, ele pedia. Isso se ressalta da seguinte maneira: seu Tomás da Bolandeira foi educado pela literatura. Seu Tomás da Bolandeira foi humanizado pela literatura, né? E parece que este é um grande papel da literatura. Alguns podem argumentar que a arte e a literatura não nos servem para absolutamente nada, senão para o enfeite. Mas não é assim para o João Cabral e outros. A literatura, ela educa com a sua beleza, seja uma beleza miserável ou uma beleza pomposa. A literatura nos serve para humanizar. E se é possível humanizar, né? De um lado, um camponês e do outro lado, um patrão coronel de fazenda, então a literatura tem uma serventia muito importante para nós, os brasileiros, porque nós no Brasil vivemos um profundo processo de desigualdade que nunca se resolveu e não se resolverá tão cedo, mas a literatura pode dar uma pequena contribuição para que esta situação seja superada. Carlos Drummond de Andrade, mais uma vez, em paralelo, num poema que escreveu perto de Morte e Vida Severina, né, quase em mesma época, ele vai dizer: como revoltar-me sem ter armas? Né? Posso eu me revoltar sem ter armas? Eu digo que quem respondeu à interrogação do poema do Drummond foi João Cabral. Nós podemos nos revoltar tendo a literatura. Bem, é só para esta entrada entendermos que o nosso João Cabral, ele é um poeta visceral, né? Ele escreve com intensidade tudo que escreveu. Quando a gente disse lá, né, o Cão Sem Plumas, né, ele trata no Cão Sem Plumas da mesma coisa que ele trata aqui em 1955 de Morte e Vida Severina. O Cão Sem Plumas é o rio Capibaribe. E os poemas, né, de Cão Sem Pluma vão mostrando as margens do rio Capibaribe, desde o sertão até chegarmos a Recife, onde desemboca o rio no Oceano Atlântico. Ele vai mostrando todas as situações de contrastes, de conflitos entre a opulência de um lado e a miséria do outro lado. O Cão Sem Plumas é esta realidade desnudada, a realidade como ela é, nas margens do rio Capibaribe, em Pernambuco. E o João Cabral de Melo Neto, em Morte e Vida Severina, né, ele traz novamente o Cão Sem Plumas à tônica do seu poema. Esse poema foi escrito em 1955, né?
e, portanto, ele se enquadra dentro daquele movimento todo de tentativa de reconstrução da humanidade, de reconstrução da democracia, de reconstrução, então, da dignidade humana, de uma sociedade mais inclusiva, de um mercado mais globalizado, de um respeito maior às nacionalidades, né, de um projeto de paz e tal. Mas o João entendeu que não era possível pensar isso de uma maneira somente filosófica ou de uma maneira estritamente política descolada das transformações econômicas. Como materialista histórico que ele assumiu ser, né? João Cabral é um sujeito muito curioso, né? Ele dizia a vida inteira, ele disse, né, que ele era um materialista histórico, ele só acreditava então na materialidade do mundo e só acreditava na história como única veia movimentadora do homem. A história e a materialidade. E quando perguntavam a ele que era um pernambucano, né? Se ele então não era católico, né, que seria habitual talvez, ele dizia sempre que era ateu. Uma curiosidade. Mas também, né, só para fazermos aqui a boa piada, né, o João Cabral, em véspera de sua morte, ele não estava bem, né, estava muito mal já, né? Ele foi surpreendido ajoelhado e rezando. E alguém, né, que contou essa anedota, né, dizia para ele: mas então, João, mas você não é ateu, meu caro, né? Tá rezando. Ele diz: por via das dúvidas, né? A ideia é, né, por via das dúvidas eu vou rezar, né? Porque eu nunca acreditei. Mas, de repente, se for mentira tudo que eu acreditei, né? Então é melhor rezar e garantir. O João Cabral, né, ele sempre foi o cara de mostrar as contradições do mundo, né? E no Alto de Natal pernambucano é isso que ele quer fazer, mostrar as contradições do mundo. Então vamos começar assim. O que é isto que nós temos aqui, que nós estamos lendo? O Alto de Natal pernambucano. Primeiro, é um Alto de Natal. Vamos começar por aí. Um alto é uma peça de teatro de origem medieval, gente. O alto, ele é escrito em versos mesmo. Então, é da natureza do alto, desde a Idade Média, ser escrito em versos. É teatro feito dentro da igreja para ensinar cristianismo, né? Vocês vão saber do que estou falando quando eu cito, por exemplo, Alto da Anunciação, né? Uma pequena peça de teatro em versos que na igreja anuncia, então, o nascimento do Cristo. Alto de Natal, né? O nascimento do Cristo anunciado e comemorado e tal, né? Alto da ressurreição, né? Então você tem essas pequenas cenas do Cristo, de um modo geral, ou dos apóstolos, retratadas em pequenas peças de teatro em versos, que eram usadas na Idade Média para o ensinamento da religião dentro da igreja. O Alto de Natal é um desses. Como é a estrutura de um alto de Natal? A estrutura é fixa. Então, nós temos, né, três sábios do Oriente seguindo a estrela de Belém até chegarem ao lugar onde encontram o nascimento do Cristo e lá comemoram o nascimento do Salvador. Isto é um alto de Natal, estruturalmente falando, como uma narrativa, né, teatral. É da tradição medieval. Então, vejam, o que fez o João? O João, sim, né? Alguém lembrou aqui de Alto da Barca do Inferno? É um alto, exatamente, né? E como no Alto de Natal, o Gil Vicente se inspira nos altos, né, nos altos medievais para escrever o Alto da Barca do Inferno, né? E uma coisa que está lá na peça do Gil Vicente está cá também. Não é o humor. O Gil Vicente é bem humorado, o João Cabral nem tanto. Mas no alto do Gil Vicente lá na Idade Média, né, ele
Ele repete a mesma estrutura 10 vezes, por quê? Porque o alto é uma peça curta. Então, se a gente encenar uma peça curtinha, né, que demora 10 minutos e acabou, né, as pessoas vão dizer, ué, mas acabou isso? É só isso aí que é a peça? Isso é o alto? Acabou? Não. O Gil Vicente ele repete a mesma estrutura várias vezes para dar uma extensão à peça. Ele tem um propósito religioso e humorístico lá na Idade Média. E o João, ele não tem nem o propósito humorístico do Gil Vicente e tampouco o propósito religioso, né, dos autos de Natal, sejam eles na Idade Média ou da tradição católica lá no Nordeste. Ele não tem nenhum dos dois propósitos. O problema todo é que o auto de Natal foi uma encomenda do bispo de Olinda, que pediu ao João que escrevesse um auto de Natal para ser encenado em 1954, se não me engano, na igreja em Olinda, no Natal, comemoração de Natal. O João disse: por que eu? O bispo explicou: porque você é o grande poeta do Pernambuco e nós gostaríamos de valorizá-lo, dando essa oportunidade de escrever um auto de Natal, e ele vai ser encenado aqui. Nós vamos comemorar o grande poeta pernambucano, assim como vamos comemorar o Natal. Ele falou: tem certeza? O bispo disse: tem, então tá. E o João passou a escrever, né, o tal do Alto de Natal. Mas ele imaginou esse Alto de Natal de uma outra maneira. Ele imaginou, o Alto de Natal tem um caráter religioso, então vamos substituir o caráter religioso por um caráter político. O Alto de Natal, ele quer ensinar moral. Então vamos, em vez disso, ensinar, né, luta de classes e economia brasileira e diferença de interesses econômicos. Já que o Alto de Natal, né, ele então é uma peça curta, então eu vou fazer o quê? Multiplicar as cenas, como fez o Gil Vicente, repeti-la diversas vezes, para que a gente possa compreender com a insistência da mesma cena que esta é a única realidade que há, uma realidade de uma contradição dura entre a miséria dos trabalhadores do campo no Nordeste, sertanejos, e, por outro lado, a ostentação e a opulência dos coronéis de fazenda. Então, ele vai escrever um auto de Natal, mas que não é mais um auto de Natal com os propósitos medievais ou religiosos e tampouco satíricos da Idade Média. É um auto de Natal que tem um caráter político-econômico, um caráter revolucionário, de crítica social e que, ao mesmo tempo, permite ao João pensar a própria poesia do Alto de Natal. Então, ele está pensando essa estrutura e atualizando e reformulando a estrutura dos autos, em termos, então, de metalinguagem, a gente diz, usar a arte para pensar a própria arte, mas, por outro lado, ele, fiel à tradição da poesia que ele sempre escreveu, é um retrato crítico e porque é dele de caráter político à esquerda. Bem, essa crítica, então, ao coronelismo, à luta de classes no Nordeste, né, e essa crítica que coloca de um lado a opulência e a ostentação de um lado, e a miséria e a morte do outro lado, né, levaram João Cabral, né, a organizar, né, esse auto de Natal com elementos que vêm, né, tanto da estrutura do alto de Natal medieval, quanto vem da religião, porque ele precisava escrever para ser ensinado na religião, como também das contradições da própria vida no Nordeste. Vamos começar assim. Da religião, ele aproveita o rosário de contas. Então, o que é um alto de Natal? Ora, sábios do Oriente saem do seu lugar, vão seguindo a estrela de Belém até chegarem ao lugar onde nasce um menino e esse menino é o Salvador do mundo. Ele diz: bom, beleza, vamos assim. Ele pegou um rosário de contas, né?
E estas contas ele vai rezando, desfiando o rosário, rezando cada uma das continhas uma reza. E olha que se eu saio de um lugar e vou atravessar todo o rosário de contas, rezando, eu vou chegar no mesmo lugar. Se eu saio da cruz, onde está lá o Cristo no rosário, dou toda a volta no rosário, chego de novo no Cristo, no menino, no Cristo morto ou no Cristo menino. O Cristo morto ou o Cristo menino? O Cristo que nasceu para salvar ou o Cristo que morreu para salvar? Bom, João Cabral tem isso em mente. E ele diz, muito bem, só que nós vamos inverter. Nós vamos começar na morte e terminar na vida. Esse é o percurso. Não é começar na vida e terminar na morte, como é a lógica. A lógica é essa, primeiro a vida, depois a morte. Não sei se vocês tinham reparado, mas é primeiro a morte, depois a vida. E ele não está falando de vida depois de morte. Tá? Porque a morte é a morte. E a vida é severina. E severina aqui é quase que um sinônimo de morte. Quem é o nosso protagonista? É o Severino. Severino é o nome, mas se transforma no texto em um adjetivo, que é significante para morte. Morte e vida primeiro. Desculpe, morte primeiro, vida depois. O Rosário de Contas sai de um lugar e chega no mesmo lugar. É assim que ele pensa em organizar o seu enredo. E aí, marquei aqui para vocês, né, essa trajetória. A primeira coisa que faz, né, o João Cabral, tá? Eu vou tomar a liberdade de agora, obviamente, acompanhar aqui com o texto, né? Eu não lembro todo o texto, eu lembro de algumas partes só. Bem, a estrutura da peça é esta daqui. O que temos aqui agora? Nós temos o mapa do Pernambuco, gente. E essa mancha azul que eu fiz aí sobre o mapa é o rio Capibaribe, que nasce lá no sertão, né? Vai em direção ao litoral, cortando todo o sertão, passando pelo Agreste, zona da mata, até chegar a desembocar no Oceano Atlântico, em Recife. E aí escrevi lá em cima assim, à esquerda, né? Lá no sertão, morte. Morte é igual a seca, e eu coloquei e cerca. E lá do outro lado, quase que na transparência da água, vida é igual a água e cerca. Vocês vão de ver que tem uma oposição, mas também tem algo que é igual. À esquerda, a morte. À direita, a vida. Né? No começo, a morte. Lá no fim, a vida. No começo é seca. Lá no fim é água. Porque eu saio do sertão e vou chegar ao litoral. Né? E vou seguindo o curso do rio Capibaribe. Então, veja. Se no Alto de Natal, se no Alto de Natal os sábios do Oriente seguem a estrela de Belém para chegar ao lugar de nascimento de um menino que vai ser o salvador do mundo, o João Cabral escreve: um miserável retirante segue o curso do rio Capibaribe até chegar ao litoral, no manguezal, à beira do rio Capibaribe, entrando no mar, e lá ele vai assistir ao nascimento de um menino. E esse menino não é o salvador do mundo, é mais um Severino, que, se todos não o salvarem, ele vai morrer como muitos outros já morreram. Então, o João, em vez de nos dar um menino no alto de Natal que salva o mundo, ele dá um menino para que o mundo salve. Esta é a proposição do Morte e Vida Severino. Bem, então vamos na sequência.
Charles, você escreveu seca e cerca? Eu não entendi. Eu explico. Quantos de nós ainda continuam acreditando que o problema do sertão é a seca? E não é. O problema do sertão é a cerca. A cerca é o problema. Esta propriedade latifundiária improdutiva, que só serve mesmo para o acúmulo de capitais nas mãos de um e não de muitos, este é o problema do Nordeste, no sertão. Não é a seca. E vou até dizer, o problema da seca é fácil resolver. Seca se resolve com água e bosta. Joga-se bosta, você pode chamar de esterco. Joga-se esterco, joga-se água na terra. E com o passar do tempo, nós conseguiremos restabelecer a produtividade da terra. Mas é preciso projeto para isso e vontade política para isso. E é preciso dinheiro investido para isso. E alguém me perguntará, e por que faríamos isso? Talvez porque tem muitas pessoas que lá vivem que dependem da terra para sobreviver. E uma terra seca dá a elas miséria e morte, e não vida e dignidade. Então o João Cabral, ele começa nesta reflexão e vai seguindo. E vai passando por algumas cenas. A primeira é a apresentação do próprio Severino. Então, se vocês me permitem, né? Prometo que serei breve, apesar de ser agora, né, o grande ponto, né, dessa minha fala, que é o poema do João Cabral, né? Óbvio. É, eu vou ler para não esquecer detalhes aqui no começo. O Severino, então, se apresenta ao público, né? Diz ele: O meu nome é Severino, não tenho outro de pia. Como há muito Severino que é santo de Romaria, dera então de me chamar o Severino de Maria. Como há muitos severinos com mães chamadas Maria, fiquei sendo da Maria do finado Zacarias. Mas isso ainda diz pouco. Há muitos na freguesia, por causa de um coronel que se chamou Zacarias e que foi o mais antigo senhor dessa Sesmaria. Como então dizer quem fala, ora vossa senhoria? Vejamos. É o Severino da Maria do finado Zacarias, lá da Serra da Costela, limites da Paraíba. Mas isso ainda diz pouco. Ao menos mais 5 havia, com a mesma cabeça grande que a custa que se equilibra, o mesmo ventre crescido e sob as mesmas pernas finas. Iguais também, porque o sangue que usamos tem pouca tinta. E se somos severinos iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesma morte severina, que é a morte de que se morre de velhice antes dos 30, é de emboscada antes dos 20, de fome é um pouco por dia. Mas para que conheçam melhor vossas senhorias e melhor possa seguir o curso da minha vida, passo a ser o Severino que em vossa presença emigra. Pois sim, nesta primeira parte, de versos curtos, diretos, o Severino coloca a situação ali da Serra da Costela, os limites da Paraíba com o Pernambuco, no sertão, né, em que ele então vivia. E ele vai embora, porque ao tentar se aproximar do seu leitor, ao tentar se aproximar de você, de mim, ele tenta dizer quem ele é. E quanto mais ele insiste em se adjetivar, em se caracterizar, mais ele vai se percebendo como um qualquer. E é nesse sentido que, quando ele se percebe que, quando ele percebe que ele não tem um nome, mas que o nome dele é igual a todos os demais e, portanto, ele é um Severino. Quer dizer, na verdade, o nome dele não é um substantivo próprio, algo que o identifique, algo que o faça pertencer a um lugar e um lugar pertencer a ele. Não, ele é um adjetivo.
que qualifica qualquer um daqueles miseráveis que ali estão, ao redor dele. Então ele decide ser aquilo que todos foram antes dele, retirante. Então ele diz: eu me retiro, vou embora, antes que ele morra. Esta é a ideia. E vocês viram que grande parte desse sofrimento tem a ver com um certo coronel Zacarias, que foi o mais antigo senhor daquelas Seis Marias. E então, o, ele vai prosseguindo, né, no seu caminho, seguindo o curso do Capibaribe, né? E, se vocês me permitem, eu vou me descolar um pouco do livro e vou perder uns versos, mas eu acho mais dinâmico e mais rápido e mais intenso que a gente faça assim. Ele no caminho encontra, não é? Vê ao longe um cortejo que vem vindo e ele fica feliz porque naquele sertão vazio em que não se vê absolutamente nada a não ser pés de mandacarus secos, ele vê um cortejo, ele fica feliz e se aproxima, mas ao estar mais perto, já desiludido da confusão do sol, ele percebe que é, na verdade, né, uns irmãos das almas. O que quer dizer isso? Os irmãos das almas são aqueles quatro sujeitos que, de um lado e do outro lado, né, carregam um defunto que vai embrulhado na rede para o cemitério. Né? Então, nós estamos diante de um cortejo fúnebre. Né? O que se faz aqui? O que se faz aqui é aquilo que é uma tradição, né, no sertão. A rede em que o sujeito dormia, e que já é indicação de que ele não tem lugar fixo na vida, agora, quando morre, lhe serve de caixão. Enfia-se então um pau de um lado e do outro na rede, vão dois à frente e dois atrás, carregando o infeliz morto para o cemitério. Estes são os irmãos das almas. E o Severino, ele se aproxima. E quando ele percebe que é um cortejo, ele vai dizer: obviamente, isso tudo é cantoria, porque a gente vai recuperar aqui as ladainhas religiosas, rezas, os cantos de velório, né? A poesia de cordel. Isso tudo é que está no Morte e Vida Severina. Com o rigor da poesia de versos de 7 sons, o tempo inteiro, e com rimas lindíssimas, feitas somente nas vogais. Então você vai ver uma repetição de som só insistentemente nas vogais, é o que a gente chama de rima pobre. O João optou por não fazer as rimas ricas, né, sofisticadas. Ele optou por fazer o que nós chamamos na literatura de rimas pobres, né, entre os versos, porque são rimas pobres que unem os versos. Olha que bonito isso na forma do texto. E ele chega ali, aproxima-se daqueles irmãos das almas, dizendo o quê? Dizendo assim: a quem estáis carregando, irmãos das almas, embrulhado nessa rede, me dizei que eu saiba. É um defunto de nada, irmão das almas, que há muito tempo caminha sua morada. E me dizei por que o mataram, irmão das almas, ou me dizei se foi morte morrida ou foi matada. Essa foi morte morrida, essa não foi morte morrida, irmão das almas. Essa foi morte matada numa emboscada. Mas e por que o mataram, irmão das almas? Por que o mataram com a espingarda? Porque este tinha uns hectares de pedra e areia em que ele cultivava palha. E agora, o que acontecerá quanto a tal pássara? Nada. Agora terá muito mais espaço para soltar as suas aves balas. Por possuir um pequeno pedaço de terra, de pedra e areia em que ele tentava cultivar, este Severino foi assassinado por um latifundiário. E agora os irmãos das almas o estão carregando para o cemitério. O Severino, então, dá a oportunidade de que um volte para descansar, já vem de muito longe, e ele vai acompanhar como um dos irmãos das almas em cantoria até chegar no cemitério de Toritama. Depois ele se despede dos irmãos das almas, faz lá a sua reflexão sobre a urgência dele seguir o curso do rio, e ele percebe que naquele ponto o rio secou. E ele faz uma reflexão sobre a vida, dizendo que se
até o rio, que ele considerava o caminho mais seguro para levá-lo a um lugar mais digno, né? Seca e corta, não devia ele também cortar a sua descida e interromper ali não só o curso da sua vida? Ele pensa em se matar, mas ele ouve ao longe, diz, ouço ao longe o que me parece cantoria, talvez até festa não seria a... Pois então, foi em direção à cantoria. E ele chega num mucambo, né? Uma casa de pau a pique, feito de barro, coberto de sapê, e lá estão os homens à janela, e ele começa a ouvir a cantoria que lá dentro está. Ele chega, na verdade, ali no sertão, em um velório. E quem está lá sendo velado é um Severino. Está ele já deitado na rede, no meio da sala, no chão. As mulheres cantam a ladainha, os homens respondem cá fora na janela. Estão bebendo o morto. Um hábito. Então, como é isso? Posso fazer a brincadeira? Vou tomar a liberdade. As mulheres cantavam assim: Finado Severino, ao passares em Jordão, os demônios te atalharem, perguntando o que é que levas. E os homens respondem: dize somente coisas de não, fome, seca e privação. Finado Severino, ao passares em Jordão, os demônios te atalharem, perguntando o que é que levas. Dize somente coisas de não, coisas assim leves, como esse caixão que ainda deves. E o Severino, mais uma vez, diante da morte de um Severino, sai de lá rapidamente e vai-se embora. Mas pensa de novo em interromper a sua descida. Mas ele vê ao longe, num vilarejo, uma mulher na janela. E essa mulher na janela, ele diz, parece até rica, ou no mínimo remediada. E ele se aproxima da janela e vai dizer a ela, em cantoria sempre. Morte e Vida Severina é um quase musical do nosso teatro. Né? E é bom que saibamos, a musicalidade toda foi composta por um menino que vocês conhecem muito, Chico Buarque de Holanda. Na primeira vez que Morte e Vida Severina foi encenada, não foi em 55. Esqueci de dizer que o bispo de Olinda, quando leu este texto, disse: João, a gente não pode encenar uma coisa dessas na igreja. Isso vai me dar problema. E a peça não foi encenada. Ficou na gaveta. E foi encenada na década de 70, pela primeira vez, veja o que eu estou dizendo, década de 70, pela primeira vez, no Teatro Tuca, Teatro da Universidade Católica, aqui em São Paulo. E o que aconteceu? Todo mundo foi preso. A peça foi interrompida no meio. E durante aquela noite, depois de muita gente presa e alguns depois exilados, né? Estavam lá, por exemplo, esse crítico que eu disse para vocês, o José Guilherme Melchior, né? Estava lá o Sérgio Buarque de Holanda, né? Estava lá o Chiquinho, o Chico Buarque de Holanda. Então ele foi preso. O grupo Tapa, que era o grupo que encenava a peça, foi preso, né? Preso por quê? Porque estamos na década de 70. Não sei se você já ouviu falar de ditadura militar, né? Então, para o pessoal que não acredita, foi todo mundo preso. Bem, e misteriosamente, olha que coisa terrível. Vocês sabem que teatro, o teatro tem um problema sério, né? O teatro, às vezes, de noite, acontece com teatros, né? Uma coisa chamada autocombustão. E naquela noite, por incrível que pareça, né? O Teatro Tuca, da Universidade Católica, pegou fogo. Que coisa terrível, né? E muitos anos ficou fechado por causa disso, né? E a gente explica até hoje como isso. Autocombustão, né? O teatro está lá paradinho, não está acontecendo nada, ele diz, acho que eu vou pegar fogo. Tchum, e se auto-incendeia. Isso aconteceu no governo
né? Do AI-5, que alguns querem que retorne, né? Mas deixemos isso para lá, né? Muito bem. Eu estava justamente chegando à janela de uma mulher, né? E ali no meio do sertão ainda, e o Severino se aproxima para dizer a ela, né? Eu tenho mais alguns minutinhos só, né? Eu rapidamente vou terminar. Ó minha senhora que nessa janela está, sabe me dizer se aqui possa algum trabalho arranjar? E a mulher responde: trabalha que nunca falta para quem sabe trabalhar, pois diga lá, retirante, o que fazia em vossa terra de lá. E ele responde, ele diz que sempre foi um lavrador e lavrador de terra má. Não há pedra nesse mundo que eu não saiba cultivar. E ela vai argumentar, depois dele dizer todas as profissões possíveis para um sertanejo, ela vai dizer, isso aqui de nada adianta. Não há mais o que plantar. Só os roçados da morte vale a pena cultivar. E cultivá-los é fácil. Ganha-se mesmo na hora de semear. O compadre, se soubesse excelências, se soubesse mortos enterrar, se soubesse mortos encomendar, trabalhávamos à meia. Se sou rico remediada, é porque sou de toda essa região a rezadeira titular. A mulher era rezadeira de velório e é por isso que ganhava dinheiro. Ela diz: só as profissões que aqui ajudam a morte vale a pena cultivar. Então ela era uma ajudante da morte, rezadeira titular de toda a região dos velórios, né? O que nós chamamos muitas vezes de carpideira por aqui. Pois sim. E o Severino, mais uma vez angustiado, ele pensa: eu que vim procurar a vida só encontro a morte pelo caminho, cara. Então ele caminha e diz: preciso seguir logo. E chega à zona da mata. E quando ele vê a zona da mata, gente, o que tem na zona da mata? Cana, canaviais e usinas. Lá não tem seca na zona da mata, tá certo? Lá é onde se instalou poucos anos antes, as usinas se instalaram, né? Os canaviais de produção de álcool e açúcar, né? Então lá são os grandes latifúndios, o agronegócio, né? Se instalou ali, financiado pelos bancos e tal. E o Severino, quando vê toda aquela cana verde, ele diz: então não é mentira aquilo que me disseram. Eu que estou acostumado a trabalhar na terra e na pedra dura da caatinga, como é que eu não vou saber cultivar essa terra assim, tão feminina, tão doce para os olhos, tão macia para os pés? É aqui que eu vou plantar a minha vida. Olha a esperança dele. Mas enquanto ele pensava, ele diz: mas espere lá, onde estão as gentes que tantas canas cultivam? Só vejo ao longe aquele bueiro de usina. E lá em cima aquele cemitério branco abandonado, na certa nunca foi inaugurado, porque aqui nem morre gente. Tanta riqueza. E aí é que ele ouve, né, um dos trechos que é um dos trechos mais conhecidos do poema Peça, né? E aí eu faço questão de dizê-lo na íntegra, né? Vocês saberão do que estou falando. Ele assiste a mais um conjunto de irmãos das almas carregando um morto para o cemitério, que encontraram assassinado no meio do canavial. E aí eles vêm cantando: essa cova em que estás com palmos medida é a conta menor que tiraste em vida. É de bom tamanho, nem largo nem fundo, é a parte que te cabe deste latifúndio. Não é cova grande, é cova medida, é a terra que querias ver dividida. É uma cova grande para teu pouco defunto, mas estarás mais ancho que estavas no mundo. É uma cova grande para teu defunto parco, porém mais que no mundo
do te sentirás largo. É uma cova grande pra tua carne pouca, mas a terra dada não se abre a boca. É a terra que querias ver dividida, é a parte que te cabe deste latifúndio, mas a terra dada não se abre a boca. Esse encontro foi definitivo para o Severino. Quer dizer, não é possível que só encontre a morte pelo caminho. E o problema ali não é a seca. O problema é a seca. É a cerca. E não a seca. Ali havia riqueza, opulência, mas havia morte de trabalhadores também. E é por isso que ele decide despenhar logo para o litoral. Ele quer chegar logo. E quando ele chega no litoral, imagine um sertanejo. Ele está em cima de uma das pontes do rio Capibaribe, em Pernambuco, as pontes construídas pelos holandeses quando tomaram o Pernambuco, que estão lá ainda belíssimas até hoje, sobre o rio Capibaribe, né? Ele em cima de uma das pontes, já mais próximo ali do mangue, desembocando o rio no mar. Ele olha para o rio, olha para a ponte, diz, né? Ele pensava em matar-se, mas aí ele se encostou um pouco no muro, num muro grande, branco, e começou a ouvir uma conversa. E lá dentro estavam os coveiros conversando, dizendo que um deles estava querendo transferência para o cemitério da gente fina, porque é pouco trabalho, as gorjetas são finas também. Trabalha-se pouco, tem muitos assistentes, né? Ele explicando por que queria a transferência. Ele trabalhava nisso. Trabalha no cemitério da gente miserável. E essa gente parece que se resolveu mudar-se todo para debaixo da terra, né? Vem de lá de cima do sertão, desfiando seu cordão, para chegar aqui e ficar enterrado na lama, catando caranguejo para sobreviver. Depois, pensam que vão ter um enterro de água, mas não. É na terra seca mesmo que eles vão terminar. E o Severino percebeu então que falavam dele. Ele diz: essa gente retirante que vem lá do sertão distante, desfiando seu barbante, não sabe é que vem seguindo é o seu próprio enterro. E aí ele entendeu. Por isso, subiu a ponte do Capibaribe e ia se jogar. Mas aí ele viu um carpinteiro e agora, né, a peça vira alto. E aí você vai identificar de novo o Alto de Natal. Esse foi o caminho do retirante, não dos sábios do Oriente, seguindo a estrela de Belém, não, seguindo o curso do Capibaribe, né? E agora ele encontra-se com José, o carpinteiro, José Carpina. E ele pergunta ali: seu José Mestre Carpina, me permita lhe pergunte, há quanto tempo se afunda sua vida nesse lamaçal? Ele diz: na minha vida eu sempre compro em retalhos, nunca em grandes tecidos, mas toda a vida é de comprá-la. Vale bem a pena. Ele diz: seu José Mestre Carpina, sabe me dizer se a essa altura aqui o Rio da Val? E o Zé disse: não, o rio aqui é fundo. Se eu quero ir para o outro lado, eu preciso tomar a ponte. Ele diz: e se a miséria é um mar largo que não tem como cruzar? Não é melhor um homem pegar essa saída, de pular um dia para fora da ponte, para fora da vida? O seu José diz para ele: não sei bem a resposta da pergunta que me faz. Ele ia começar a tentar uma resposta, mas aí vem as moças anunciando: nasceu o filho de José, o carpinteiro, ali no mangue. E aí ele deixa lá o Severino fica ali pensando e ele vai comemorar o nascimento do menino que nasceu. E aparecem profetisas ali que vão dizer o destino do menino, ou emigrando, né, fugindo de lá para trabalhar no mangue, catar caranguejo para sobreviver, vivendo como galinha, ciscando no terreiro, pegando os restos das coisas, ou para longe dali, também preto, mas não de lama, e sim de graxa da sua máquina, trabalhando como operário em algum lugar do Brasil. E
aparecem então as pessoas para comemorar, né, obviamente, o nascimento do menino com seus presentes. E quem vem? Vem gente de todo lugar e a, a cena, a parte da cena que eu acho mais intensa, né, de fato quando chega alguém dizer, né, trazendo um presente, né? Não tem mirra, não tem ouro, não tem porra nenhuma, tá certo? Essa história é mirra, ouro, perfume, não. Uma vem dizer, eu trago meu próprio peito, né? Nós somos irmãos de lama, seremos irmãos de leite. Outra vem, a minha pobreza é tal que eu não tive o que trazer. Essa é a cena. Trago então este jornal para servir de cobertor. Quem sabe, cobrindo-se assim de letras, ele não chega a ser doutor. Intenso. E todos os presentes, então, são ali reunidos. E é nesta hora que o carpinteiro lembra do Zé. Lembra do Severino. Corre até lá para ver se o sujeito não se jogou ainda. Diz, Severino retirante. E aí terminamos. Me permita que lhe diga. Eu não sei bem a resposta da pergunta que fazia, se não seria melhor um homem pular para fora da ponte da vida. Não sei bem a resposta, se quer mesmo que eu lhe diga. Mas a vida, Severino, a vida me deu a melhor resposta, porque ela também se chama vida. Ainda que seja assim uma vida franzina, ainda que seja uma vida assim severina, é bom vê-la que, como a fábrica, ela mesma se fabrica. É difícil defender a vida só com palavras, mas vale bem a pena defendê-la. O carpinteiro José termina ah, com as seguintes palavras. E não há melhor resposta que o espetáculo da vida. Vê-la desfiar o seu fio, que também se chama vida. Ver a fábrica que ela mesma teimosamente se fabrica. Vê-la brotar a como há pouco em nova vida explodida. Mesmo quando é assim pequena explosão como ocorrida. Mesmo quando é uma explosão como a de há pouco franzina. Mesmo quando é a explosão de uma vida severina. Da morte para a vida. Dá consciência ao Severino de que o problema não era a seca, mas a cerca. E aqui alguém dirá, mas não temos seca na cidade de Recife. Não, nós temos cercas. Não são cercas de arame farpado, mas são as cercas sociais, que colocam de um lado os miseráveis entregues à morte e do outro lado a opulência, a riqueza e a vida digna. João Cabral vem nos ensinar com a ideia de que nasce um menino, e esse menino, se todos não se juntarem para salvá-lo, ele vai morrer. O Cristo nasce e salva o mundo. Isto é um alto de Natal religioso, mas este é um alto de Natal político. E nesse sentido, nasce o menino para que o mundo o salve. É uma responsabilidade social, é uma responsabilidade da sociedade cuidar daqueles que nascem nesta sociedade. Né? É muito importante que a leitura de João Cabral seja essa leitura, eu diria, né? Como o poeta imaginava a literatura. Uma literatura que, de um lado, se pensa, mas do outro lado, pensa a realidade brasileira e pensa que a literatura precisa ser como aquela que Graciliano Ramos propunha, como Carlos Drummond propunha e como ele, João Cabral, propôs, né? Uma literatura que transforme a vida das pessoas numa vida mais digna, que tenha a opção de transformar uma sociedade de tantas desigualdades numa sociedade de inclusão, de maior dignidade para todos. É isso, gente. O Morte e Vida Severina, aos meus olhos, um dos poemas mais contundentes da nossa língua.